No vídeo de hoje a gente vai aprender como formatar os nossos textos utilizando os marcadores de formatação do HTML. Então a gente vai aprender como colocar o texto em negrito, itálico, como riscar o texto, como colocar sublinhado, como fazer marcação, como enfatizar nos leitores de tela. Então se você gostou do tema desse vídeo, já deixa o like para apoiar o canal. Se não for inscrito, se inscreva, porque semanalmente eu vou estar postando novos vídeos. Então fixa na tela e vamos codar. Para a gente fazer a demonstração desses marcadores de formatação do HTML, eu preparei esse texto aqui, que ele consiste em um cabeçalho, alguns parágrafos e uma lista. E a gente vai fazer essa formatação usando esses marcadores. Então a primeira coisa que a gente vai pegar é esse parágrafo aqui e colocar ele em negrito. Então a gente pode pegar aqui o texto, eu vou até recortar o texto aqui, criar um marcador e colocar o texto dentro. Então eu vou recortar o texto. Coloca aqui o marcador, no caso é B de bold, e coloca o texto dentro. E aí vocês podem visualizar aqui que o texto já ficou em negrito. Agora a gente vai pegar esse outro aqui e enfatizar. Para a gente enfatizar, ele esteticamente ele vai colocar o texto em itálico. Mas se a gente comparar com a tag de itálico que já existe no HTML, ele vai fazer uma coisa a mais. No caso, a gente tem esse emphasize e tem um itálico. Ambos vão pegar o texto e colocar esteticamente em itálico. Só que esse emphasize aqui, ele tem uma coisa a mais. Se o usuário estiver utilizando um leitor de tela, quando ele chegar nesse texto que está marcado como emphasize, o narrador lá do leitor de texto, ele vai enfatizar a parte desse texto. Então aqui, de novo, eu vou recortar aqui o texto, criar a tag de enfatizar, que no caso é o EM, e aí colocar o texto dentro. Vocês podem verificar aqui que ele simplesmente coloca o texto aqui em itálico, só que o leitor de tela ele vai enfatizar essa parte do texto, no caso ele vai alterar o tom de voz. E aqui eu vou colocar o outro exemplo aqui utilizando o marcador de itálico mesmo, né? Que esteticamente ele vai fazer a mesma coisa, só que ele não vai enfatizar essa parte do texto. Somente na parte visível que a gente vai ver essa alteração. E aí, para a gente utilizar esses outros marcadores, a gente vai ler aqui esse parágrafo e enfatizar algumas partes ou utilizar outros marcadores. Aí no caso aqui, ó, não precisamos ser um cientista rocket science para aprender a programar. Nem tampouco aprender fórmulas. Aí no caso eu quero enfatizar, ou seja, eu quero marcar essa parte aqui. E no caso aqui, essa parte aqui, ó, x ao quadrado igual a y, vocês estão vendo que ele está colocando na frente e eu quero colocar ele em cima. E esse H2O, eu quero colocar esse 2 aqui na parte de baixo, para ficar com uma fórmula. Então, para isso aqui, a gente pode utilizar esse marcador aqui de sup, para colocar na parte superior, e o sub, para colocar sob, ou seja, embaixo, né? Então, a gente vai pegar esse x ao quadrado e colocar o 2 lá em cima, né? Então, a gente localiza aqui na parte do texto. Cadê aqui x ao quadrado? Tá aqui. Então aqui a gente pega aqui a parte do texto, cria o marcador de superior, né, de sup, aperta Enter e coloca o 2. E aí vocês podem visualizar aqui que ele já ficou lá em cima. A gente só vai agora juntar aqui para ele ficar normal, né? Então, x ao quadrado é igual a y, isso aqui já ficou bacana. Agora a gente quer pegar esse 2 aqui e colocar na parte, para ficar aquele como se fosse um índice, né, de H2O, né? Então aqui a gente vai pegar somente o 2 aqui, colocar agora sub de inferior, né? Coloca o marcador sub e coloca o 2. E aí vocês podem verificar aqui também que ele já colocou H2O corretamente, né? E aí, ainda nesse parágrafo, a gente quer pegar e marcar, a gente quer enfatizar aqui, como se fosse aqueles marcador que a gente usa quando está estudando, para pintar de amarelo aquela parte, né? Então aqui é simplesmente a gente usar esse outro marcador aqui, que ele é o de marcar mesmo. Então a gente vai pegar o nome fórmulas lá e marcar. Cadê o nome fórmulas? Está aqui, fórmulas avançadas. E aí colocar fórmulas avançadas lá. Vocês estão vendo aí que ele já fez essa marcação dessa parte desse texto. Então isso é muito bacana. Se eu expandir mais aqui, vai ficar um pouquinho mais legal da gente ver. Ó. Então nem tampouco aprender fórmulas avançadas, tipo H2O, tipo x ao quadrado é igual a y, ou então H2O, ou reinventar as fórmulas de água. H2O, né?
Aí aqui, pessoal, a gente quer sublinhar, colocar uma linha aqui, ó. Abaixo desse título aqui. Então, para isso aqui, a gente pega o texto aqui e vamos criar agora um marcador que vai fazer esse sublinhado. É esse marcador aqui, ó, ins. Então, a gente pode vir aqui, colocar o ins. Opa, não é aqui. Pronto, colocou o ins e colocou o texto dentro. Ele já vai ficar aqui marcado com esse sublinhado. E para finalizar aqui, pessoal, eu coloquei aqui uma lista que representaria aí coisas que podem ajudar a gente a aprender quando estiver estudando e coisas que podem distrair a gente de aprender. Então, o que eu quero fazer aqui é marcar as coisas que podem ajudar e riscar, ou seja, deletar as coisas que podem atrapalhar a gente aí de aprender. Então aqui a gente pode ir para a lista aqui. Aí no caso, se a gente quiser marcar, a gente pode utilizar esse marcador mesmo aqui, né? O marcador. Então no caso, o que pode ajudar aqui é a gente perguntar. É sempre bom a gente perguntar quando tiver em dúvida, para poder apresentar. Então eu vou utilizar aqui o marcador, né? Eu vou colocar o texto. Então a gente já aqui marcou as coisas que ajudam. Outra coisa que ajuda é tomar notas, não é isso? Então, eu vou utilizar de novo aqui o tomar notas. E por fim aqui, pessoal, as coisas que podem atrapalhar a gente quer deletar. Então, eu vou pegar o WhatsApp aqui e deletar, né? Deletar. WhatsApp. Então, ele fez essa marcação aqui de deletar, de riscado, né? Da nossa lista. E o outro aqui também seria o Netflix. Então é isso, pessoal. Hoje a gente viu aí alguns marcadores que ele vai nos auxiliar a gente a formatar os nossos textos. Depois eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer essas mesmas coisas aqui utilizando o CSS. Mas como a gente não adentrou muito a fundo ainda, eu resolvi trazer esses marcadores de formatação mesmo em HTML. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida deixe nos comentários e vejo vocês no próximo vídeo. Fui!